segunda-feira, galera! Tô muito feliz de estar mais uma vez com vocês aqui hoje. Seja muito bem-vindo também, minha amiga Paula Uchoa. Tudo bem, amiga? Tudo bem, Gi. Tô super feliz com mais um Segunda Versão no ar, hein? Ai, vamos nessa então. Vamos embora. Antes de mais nada, lembrar de pedir pra galera que tá acompanhando a gente acionar o sininho lá no Spotify e também avaliar o nosso conteúdo, né, Paula? Com certeza. E compartilhar também o podcast Segunda Versão, né, gente? Claro, com certeza. Show! Então, vamos para o nosso convidado de hoje. Eu estou muito feliz de recebê-lo aqui para um papo descontraído, mas com muita informação e conscientização, né, Paula? Ai, Gi, é isso mesmo. Eu tô muito feliz porque é uma pessoa, para mim, que é muito importante. Então, vamos aguardar e confiar, hein? Muito especial, né? Pois é. Bom, sem mais delongas, eu quero dar boas-vindas ao Dr. José Renato Zuardi, que é médico ginecologista e obstetra, e topou bater esse papo com a gente aqui nesse mês, que é o Outubro Rosa. Bem-vindo, doutor. É isso mesmo, Gi. É um mês muito importante, né? O mês de Outubro Rosa. E ele vai passar umas dicas, gente, umas informações bem importantes pra gente aqui, pra mulherada que tá em casa. Isso aí. Bem-vindo, então, doutor. Obrigado, Bem-vindo, meninas. Um doutor prazer Zuardi. estar aqui. É uma honra, né? Essa iniciativa tão legal, na verdade, rever todos os dias, né? Rever, na verdade, essa energia de começar a semana bem, de uma forma super positiva. Ah, né? é verdade. Isso é com certeza, né? A gente tá tentando mostrar para as pessoas isso, né? Que segunda-feira tem que começar bem, né? Lógico. Não é aquele negócio de, ai, Sem segunda-feira, dúvida. que saco, vai começar a semana. Não, a semana tem que começar assim, leve pra cima, dúvida. né? É isso que a gente quer aqui sempre, né, Com Paulinha? certeza. Então vamos lá, doutor. A gente sempre começa aqui o nosso papo com uma pergunta que pra gente já é até especial mesmo, né, Paulinha? Porque a gente tem ouvido tantas respostas assim, lindas, sabe? E confortantes até, né? Estimulantes, inspiradoras. Daí eu já te pergunto, doutor, o que te inspira para começar bem o dia? Eu acho que, na verdade, a rotina que você cria no seu dia a dia é o que te faz mover o resto toda semana, né? Então, eu sempre tive uma sensação de querer produzir mais, né? Eu tenho uma satisfação muito grande com o que eu faço, com o meu trabalho. Então, a recompensa que eu tenho de já começar produzindo ao longo da semana é o que me dá energia para mover o resto da semana. Ai, Né? bacana isso, né? É. Eu sou assim, agitadinha também. O senhor também é agitado, então, né? Já quer começar a Eu semana não ali. sou tão agitado assim, na verdade, mas eu gosto de me preparar. Eu acho que a vida É inteira eu fui organizado, muito... né? Eu, na verdade, acho que, na verdade, eu sou justamente ao contrário. Eu nunca fui muito organizado. Aham. E, ao longo da vida, o que me fez trazer conforto é começar a me organizar. Ah, Então, eu acho que eu fui obrigado, ao longo da vida, a me reprogramar. E hoje é o que me move, é o que faz começar toda semana e realmente me traz um conforto muito grande nesse sentido. Ai, boa dica, né? Pra quem não é tão organizado assim, ó, tá vendo? Organização. Sem gente, dúvida. organização, anotar, né, as coisas que tem Claro, que fazer. Eu acho fundamental. também muito importante. Você consegue Sem começar dúvida. o dia melhor, né? Eu brinco até que se eu fosse trabalhar em home office, eu tava Errado. me enrolando, porque É. realmente, se eu tivesse que parar e muita liberdade com o que fazer, eu acho que realmente seria ruim para mim. Aham. A ideia de, por exemplo, eu tradicionalmente opero de manhã e faço consultório de tarde. Então, a sensação, como eu sempre tive facilidade de acordar cedo, para mim é muito fácil de organizar. Acordo, já está tudo resolvido. Tenho que ir para o hospital, vou operar e depois eu migro para o consultório. Isso me traz muito conforto. Ai, né? tá vendo? Ai, Por coisa isso que eu boa, digo, né? tá vendo? É um médico que, se a gente chega no consultório, o médico já está lá. Não, e ele traz uma paz pra gente, Adoro né? Não, e ele traz uma paz. A gente chega lá, gente, ele atende a gente bem, sempre alegre, e né? leve, né? E as assim. secretárias dele, gente, vou fazer uma propaganda aqui. Né? Gente, elas são maravilhosas. É verdade, Estão verdade. sempre disponíveis, sempre atendendo a gente. Também, né? Com um médico desse tem que ser, né? E para quem está acompanhando a gente aqui, já estão sabendo, né? Doutor Zuardi é o nosso médico, né? Por isso que pra gente aqui tá sendo super especial, Ai, né, com certeza. Paulinha? Bom. E ele fez os meus 2 partos, né? Isso E o aí. primeiro Olha. foi um parto daqueles, né? Sem dúvida. E disse que vai fazer o meu. Não, Já tô deixando eu vou registrado. cobrar, e eu vou compromisso, cobrar. já tá gravado. Eu vou cobrar, Indi. Pode deixar que eu ficar em cima dele. É marcado Muito já. bom. Mas gostei dessa história
hora da organização. Porque É. eu sou uma pessoa muito organizada, mas é assim, já é da minha natureza. Uhum. Já é da minha natureza. Mas eu super gosto, assim, sabe? Assim, eu consigo realmente me planejar. E isso também me dá uma sensação disso, de tranquilidade, né? Uhum. Para começar a semana, Sim. né? Eu também sou assim, eu tento... Hoje em dia eu trabalho de segunda a sexta só, né? É porque antigamente era Você feriado. tinha uma Evoluí rotina nesse muito sentido, puxada, que é o compromisso da obstetrícia, né? Eu costumo Uhum. brincar, na verdade, como a gente estava falando antes, né? Eu faço muito menos obstetrícia hoje em dia, porque a vida me trouxe para cirurgia, para procedimentos, para tratamentos de maior complexidade, Uhum. e que a própria marcação já é mais difícil. E eu acho que, na verdade, tudo que você se dedica a fazer, você tem que se dedicar 100%. Claro, É. claro. Como eu sempre brinquei, a obstetrícia é um contrato de 9 meses, 24 horas por dia. Uhum. Você É tem isso que estar mesmo. disponível. Uhum. Eu nunca perdi um parto. Mas, de uma forma geral, se você tem um profissional que tem um número excessivo de pacientes, Uhum. é Tem um risco. compreensível que você vai ter um risco maior de não estar disponível. Eu acho que isso sempre me trouxe um desconforto, uma agonia muito grande. Ah, Então, entendo. quando o consultório começou a migrar para uma questão de maior complexidade, que eu tinha que ter um agendamento um pouco mais complexo, na verdade, com todo o material, maquinário necessário para uma cirurgia de maior complexidade, Uhum. começou a ficar um pouco desconfortável eu não estar totalmente disponível para eventualidades de uma emergência. Entendi. Então, acho que isso que fez migrar ao longo do tempo, É. na verdade. Apesar de sempre ter gostado muito de obstetrícia, Imagino. você tem que estar disponível. Ai, porque é lindo, né, gente? É. Eu adoro. Sem dúvida. Não, mas isso que o senhor está falando é legal também, porque é assim, acaba o senhor é uma pessoa, um profissional comprometido com as suas pacientes. Uhum. E aí é isso, né, cara? Não, peraí, eu preciso me dedicar 100% Sem dúvida. a essas pacientes aqui Claro. com esse tipo de procedimentos, Sim, né? sim. Então, o senhor acabou tendo, eu tô entendendo Às vezes a gente que... tem que optar um pouquinho, Abrir né? mão Eu de- ainda faço obstetrícia, como a gente estava falando, Isso. mas você tem que lançar a mão de alguns momentos que você É. esteja mais disponível, sem dúvida nenhuma. Questão de verdade. planejamento. É, isso aí. Bom, então vamos nessa, porque Não, assim... e tem mãe também, né? Que deve ficar em Eu cima, brinco, ligar na o tempo verdade, todo. que de Eu fui boazinha, mas isso, né? Mas isso é Eu fui compreensível, boazinha. na verdade. Ai, Eu dele, até brinco. não. E é uma coisa, na verdade, mais quente, mais do latino, né? Aham. Eu tenho algumas pacientes que moram fora do país, eu tenho família, né, fora, tanto para a Europa como para a América do Norte. Aham. Uhum. E era uma coisa engraçada, o estilo, na verdade, de De cada um. acompanhamento. Então, mesmo numa situação de um acompanhamento particular, ninguém tem o telefone do médico lá fora. Né? Aham. Então, só teve uma emergência, você vai ser atendido Pronto, por aquele é. profissional se por acaso ele estiver de plantão naquele Aham. dia. É uma coisa diferente daqui, né? Aham. A gente cria uma dependência e você quer, na verdade, sempre o aval, sempre Uhum. aquele respaldo, né, para tomar qualquer tipo de decisão. Ainda mais A gente se primeiro acostuma filho, pra né? isso, sem Primeiro dúvida filho, você nenhuma. liga gente. Você 24 cria uma horas, se dependência enorme, sem É, dúvida, sem né? dúvida. Faz sentido Faz também, todo, né? não, É. claro, dá um conforto muito grande, né? Para todo mundo, na verdade. O primeiro filho é uma coisa engraçada. A gente acha que sabe tudo e não sabe nada. Ninguém sabe nada, ninguém sabe nada. Quando eu tive a minha primeira filha, eu tenho um casal, né? Eu fiz o parto deles, inclusive. E quando eu tive a minha filha, eu me lembro, logo no início, mesmo médico, ligando para colega meu, pediatra, falou, olha, já fizemos tudo possível, imaginável, não para de chorar. Falei, olha, se até eu que sou pediatra, né? O colega falou, não, às vezes não consigo dar jeito, relaxa, vai chorar mesmo, daqui a pouco vai parar. Mas você vê que mesmo médico também tem um mínimo de angústia nesse momento, né? Não tem, você não aprende tudo na faculdade, né? Sim. Isso é o dia a dia que Não, vai e cada te trazendo. parto é um parto, Cada né? parto é um Então parto, é muito diferente. Cada experiência é única, né? Ah. Quando você teve certeza que queria seguir ginecologia e obstetrícia? E por quê? Seu pai é ginecologista também, né? Perfeito. E você queria seguir a carreira dele ou não? Então, engraçado. Você sempre gostou? Engraçado, na verdade, assim, mesmo quando eu fui fazer medicina, eu ainda estava na dúvida, eu não estava tão convicto, eu até brinco, eu tive muita sorte ao longo da vida, desde entrar para a faculdade, a fazer residência, eu sempre tive muita sorte, as coisas foram caminhando para mim de uma forma muito fluida.
Então, eu fiquei muito na dúvida antes de fazer odonto, fazer medicina. Olha. Entrei para medicina, eu entrei muito novo, que é uma coisa até que eu brinco com as crianças. Como a gente era mais fácil ser adiantado, né? Eu entrei para a faculdade com 17 e como a gente era imaturo, né? Com 17 anos. Eu também falei, entrei na faculdade. sorte realmente de ter dado certo nesse sentido. E falei, que maravilha, gostei. Porque não seria nada impossível, na verdade, ter ido para um caminho totalmente diferente, né? Então, em relação à especialidade, pensei em fazer anestesia, pensei em outras especialidades e eu comecei, na verdade, foi quase que imediato. É muito comum, na verdade, quando você está na faculdade, começar a estagiar principalmente em maternidade. E é muito engraçado. A primeira vez que eu vi um parto, eu olhei e falei, não é possível. Isso não é possível, não vai dar certo, não tem como fazer isso. E é engraçado que, principalmente no serviço público, você acaba entrando com muito mais rapidez, muito mais facilidade. E um mês depois eu já estava lá fazendo, claro, assistido por um profissional competente, mas você já estava ali no meio... Dando os primeiros passos, exatamente. né? E aquilo foi evoluindo de uma forma tão confortável para mim, que para mim foi inevitável. Ai, que bom. Dessa forma. E seu pai te ajudou bastante ou não se meteu? Meu pai me ajudou bastante. Meu pai não se meteu, não. Na verdade, nitidamente ele achava interessante, ele ficava contente, na verdade, principalmente na mesma área, né? Porque, desculpa, o pai do seu também... Meu pai também é ginecologista obstetra, né? É até engraçado quando eu estava falando aqui em relação ao parto. Quando eu falei que ia fazer o parto, ele no primeiro momento achou super forçado, né? Falou, não, você vai fazer. Eu falei, olha... Eu sou tão chatinho, tão perfeccionista, que falo, olha, se eu for chamar alguém para fazer, eu sei que eu vou ficar indelicado, porque é verdade que não existe uma questão de certo e errado, mas cada profissional tem um jeito de fazer as coisas, de conduzir, de como fazer. Então, imagina você assistir um profissional, mesmo que seja super competente e indiretamente querer, na verdade, dar pitaco na cirurgia dos outros. É horrível, com certeza, né? Vai acontecer, você né? Fala, olha, eu prefiro fazer. Eu vou me sentir mais calmo fazendo. Entendi. Caramba, que interessante, né? Não, e a sua esposa também deve ter ficado melhor, né? Mais aliviada, ela né? Ela fala exatamente isso, né? Fala, olha, eu me senti confortável. Muita gente até perguntava, poxa, será que você vai ficar desconfortável? Você fala, eu achei ótimo, na verdade. Eu acho que é até engraçado que muitos amigos me perguntam, né? Pessoas me perguntam sobre essa experiência. Realmente, em cirurgia, a gente tem que ficar muito focado. E realmente você fica imerso na situação do paciente. Nada te distrai. É muito comum sendo cirúrgico você ter um mínimo de conversa paralela, é normal, é o nosso mais ambiente, no início, né? Exatamente. Mas você está sempre prestando atenção no procedimento. E é até engraçado, você, na verdade, é muito comum no pai, num parto convencional, claro, nasceu o neném. Até acho que uma vez vocês estavam falando sobre isso em algum podcast de vocês, né? Que eu acho que era exatamente isso. Olha, o neném chegou, todo mundo esquece da mãe, né? Eu assisti, achei muito interessante isso. E realmente foi a sexóloga. E é realmente o que acontece, né? Então, na hora do parto, olha, nasceu. Todo mundo vai pro berçário, vai todo mundo acompanhar. Pro bebê e a mãe fica lá. A mãe fica lá é isso mesmo. Quase que esquecida. E na nossa experiência, obviamente, não. Só podia sair no finalzinho. Eu terminei absolutamente tudo, tá tudo bem agora, eu vou lá ver o neném. E o pai que acompanha também, né? Se passar mal, eles falavam que chutavam ali, deixavam no cantinho. Sempre tem uma piada. Porque meu marido né? Meu marido não gosta de sangue, tem medo de essas coisas. É muito compreensível, na verdade. É uma coisa mais engraçada. Eu sempre fico muito preocupado com isso. Tem alguns anestesistas do nosso grupo, de vez em quando, são mais brincalhões, né? Até o pai do meu anestesista, na verdade, é colega de faculdade do meu pai. Foi anestesista do meu pai a vida inteira e o filho dele é anestesista. Gente. E é engraçado porque ele sempre foi muito brincalhão, sempre insistiu, não, vamos assistir, vamos ver. E tem gente que não se sente confortável. Então, gente, olha só, calma, se você não tá confortável, fica quietinho, não tem mistério nenhum, não é fica no cantinho nenhuma. isolado depois. Fica aqui no cantinho, você levanta rápido, se quiser ver. Não sentiu confortável, volta. Não tem que provar nada pra ninguém. Pelo amor de Deus. Não, mas na hora o pessoal começa a brincar, né? Anestesista, falando, vai ficar lá no canto e a gente vai te chutar. E entra essa coisa, na verdade, justamente da obstetrícia, né? É claro que a obstetrícia também tem chance de ter complicações, você tem desfechos que não são tão felizes, mas de uma forma geral é tido como uma coisa tão natural que você vê a maternidade, que você vai lá fazer a maquiagem, você vai pintar a unha, vai cortar o cabelo, vai ajeitar uma coisinha ou outra, é literalmente uma festa. Né? É verdade. Então é normal, inclusive, a própria equipe ser um pouco mais brincalhona também, quando é possível, claro, né?
Tem que ser, né, gente? Pra justamente deixar o ambiente mais tranquilo ali, né? Sem dúvida. Tirar aquela tensão que Claro. fica, né? Principalmente da mãe, que Sim. tá ali, primeiro sim, parto. claro. Gente, e o meu primeiro parto foi, né? Agora, nada pra se preocupar. Doutor, são quantos anos já de profissão? De formado, 22 anos. 22 anos. Passa rápido. Então, quantos partos em média o senhor já fez, assim? Então, olha, parto é um engraçado. Meu pai anotava absolutamente É isso que eu ia perguntar. O senhor é Eu daqueles que anota não ali. anotei. É mesmo? Apesar de ter essa influência do meu pai. Na verdade, meu pai anotava tudo. Minha avó, né, mãe do meu pai, anotava absolutamente tudo. Desde serviço público até serviço particular. Eu fiz muita obstetrícia, tive um momento de consultório com bastante movimento obstétrico, especificamente para parto normal. Uhum. Até principalmente os primeiros 13 anos de consultório, quando aí o movimento, na verdade, acabou migrando um pouco por conta da laparoscopia, né? O movimento para cirurgia de maior complexidade foi crescendo e o movimento de obstetrícia foi diminuindo, né? Tá. Para dar conta de tudo, para dar conta de atender todo mundo com qualidade. Então, assim, eu não sei um número perfeito, principalmente em serviço público. Por exemplo, eu sempre fui muito preocupado de aproveitar o máximo possível na minha época de formação. Então, por exemplo, na minha época de residência, além das horas tradicionais, que não são poucas, algo em torno de 60 horas semanais, eu ainda achava que eu precisava de um movimento maior de obstetrícia. Então, eu fazia um plantão numa maternidade que tinha o maior movimento na época, que era a Promatre, aqui no Rio de Janeiro. Domingo, 24 horas de graça. Era só para pegar a mão. E era muito movimento. Acho que, se eu não me engano, se eu não estou falando besteira, algo em torno de 800 procedimentos por mês, o que é muita coisa. Na época, com certeza, gente. Eu acho que a maternidade que tinha movimento logo abaixo tinha praticamente metade, 400, 500 procedimentos ao mês. Você vê a diferença, como era realmente Gente, é muita coisa. É uma diferença enorme. Mas, então, assim, é difícil contar, na verdade, numa época dessa, então, impossível ter conta. Eu acho que é isso que me desestimulou. Eu falei, eu não vou fazer uma conta perfeita. Desistiu, se eu não vou contar direito, eu vou ficar desconfortável de falar um número chutado. Eu acho que isso me motivou a seguir essa história do meu pai, de anotar realmente tudo perfeitamente. Entendi. Agora, doutor, me diz uma coisa, como é que é, assim, porque a gente sempre fica pensando pela perspectiva da família, né, ali na hora do parto, né, enfim, do bebê nascendo, né, uma vida chegando, etc e tal, mas da perspectiva do médico, né, qual que é, eu não sei se é possível descrever, né, mas qual seria a sensação, eu não sei, o que passa na cabeça do médico, como é que é esse momento em que o senhor está ali exercendo essa função magnífica, linda, né, brilhante, de trazer uma pessoa, né, a vida, enfim, dar à luz, né, ali junto com, né, com a paciente. É sempre emocionante. Na verdade, eu comparo, inclusive, na verdade, com pacientes com infertilidade também. É muito interessante isso, na verdade. A sensação de conforto, de recompensa que a gente tem, não só na época do parto, mas principalmente também quando o paciente já dá um retorno. Olha, engravidei. É tão gratificante. Realmente é difícil de escrever, né? Mas eu costumo falar, quando está falando das secretárias, né? Você tem dias e dias, como tudo, né? Essa relação de falar, olha, especificamente segunda-feira, é mais um dia. É mais um dia. Tem dias que, claro, que são mais positivos, que você tem mais retorno, tem dias que são um pouco mais cansativos, mas uma paciente que mande uma mensagem positiva, né, é tão gratificante. Legal. Aí você já começa bem o dia, né? Já trazendo aquela coisa, né? Resolve a semana inteira. É verdade. É mais uma coisa que motiva. É verdade. Vamos nessa, então. Lidar com mulher não é fácil, né? Às vezes é fácil. Às vezes. Lidar com homem também não é muito fácil. A mulher é mais difícil, a gente sabe, né? Mas gostei do que ele falou. Mas relação de trabalho é engraçado. Os pacientes falam muito isso, né? Brincadeiras à parte, realmente, eu acho que às vezes a relação de mulher com mulher, e principalmente relação de trabalho, é mais difícil, na verdade. Mulher com mulher trabalhando? Mulher com mulher em trabalho, eu digo. Né? Eu costumo brincar. Eu tô falando mais de chefia, não tô falando
sociedade. Mas é costume. Engraçado em relação ao pré-natal mesmo. Né? Então É porque eu já tô voltando aqui ao passado. Mas é comum essa queixa, né? Você vê, principalmente em pré-natal, isso. Às vezes uma dificuldade ao longo do pré-natal de fazer algum exame ou alguma situação relacionada a um jogo, ao sobrepeso, algum desconforto normal da gravidez. E todas são unânimes a falar, realmente, o chefe homem acaba aliviando mais do que a chefe mulher. Né? Assim mesmo. Mas a questão do lidar com mulher, para mim, sempre foi muito natural, na verdade. Eu acho que eu consigo ter uma conversa muito tranquila com todo mundo. Eu acho que eu consigo ser bem didático no consultório. Isso é importante. Então, acaba sendo razoavelmente fácil a conversa. Né? A gente não tem como consertar tudo, a gente não tem como resolver absolutamente tudo. Por mais bem que a gente queria, né? Poxa, é ótimo. Mas eu acho que tudo consegue se organizar, né? Se ajeitar de uma forma que fica todo mundo satisfeito. E você já chegou a algum momento a repensar na sua carreira? Falar, não, acho que eu não consigo, melhor desistir. Repensar, não. Eu acho que, na verdade, é engraçado. Até alguns anos atrás, vou te dizer que, de repente, até antes da pandemia, eu tinha uma vida realmente muito puxada. Eu acho que tinha épocas de trabalhar realmente 14 horas por dia, era bem puxado. E é engraçado, medicina você vai realmente se envolvendo, e você não tem noção do quanto você está, às vezes, abdicando de outras coisas que fazem parte da vida, que são normais, em termos de saúde, inclusive, de convivimento familiar. E a vida inteira eu brincava, inclusive, falava, acho que eu vou fazer um ano sabático. E eu nunca tive coragem de fazer algo do gênero. Falei, eu me senti um vagabundo, é impossível parar. E é engraçado que a pandemia obrigou a gente a fazer isso. No meu caso, em especial, obrigou. Foi pouco tempo, na verdade, mas eu brincava até com minha esposa. Falei, olha, eu não posso... É uma sensação de conforto. Falei, agora ninguém pode reclamar comigo. Eu não tenho escolha, eu não tenho como ir trabalhar. Foram poucos meses, no final das contas, que a gente conseguiu voltar ao consultório, conseguiu voltar a trabalhar ali no meio do ano. Mas é bem por esse lado, né? Assim, realmente, depois dali, para mim foi um divisor de águas. Eu adoro o que eu faço, não consigo me imaginar me aposentando, e a gente até brinca, né? Médico não se aposenta, né? Você consegue estender e você não consegue enxergar, realmente parar de fazer o que você faz. Notícia boa então, cara. Até pelo retorno que você ainda tem. Dá tempo, hein? Não dá tempo. Mas eu acho que é uma questão, mais 2, na verdade... 2 filhos. Não, mas assim... Mas é o caso, na verdade, de você replanejar a vida. E é o que a gente está falando em relação, inclusive, à segunda-feira. Mais uma coisa, voltando à segunda-feira. Você aproveita todo dia, inclusive a segunda-feira. Lógico, gente. Já começa bem, né? Segunda-feira já é... Mas adorei saber que o senhor não pensa em se aposentar. Não. Adorei. Então já tem 2 Então ele puxou o pai dele, né? Que o pai dele também já tem continua no tá consultório. Meu pai tá fazendo 75 esse ano. Olha, daqui a pouco. Que legal. Não, e é o mesmo consultório, né? Eles dividem, né? Muito engraçado. E é o mesmo nome, né? Não, é José Augusto. José Augusto. José Renato. Não, pra mim é ótimo. Eu já tenho, então, dentista e o ginecologista obstetra, entendeu? Porque o meu dentista tudo também organizado. fala que ele não vai se aposentar. Já dei graças a Deus. Isso é ótimo. Doutor, agora aquela perguntinha clássica para ginecologista homem. Perfeito. A sua esposa tem ciúmes? Como é que é isso aí, hein? Nada. Olha. Nenhum ciúme. Isso até a pessoa, bom, né? ao longo da vida, todo mundo brincando. Sempre brinca. Você fala, como é que é? Fala, não muda absolutamente nada. Você, na verdade, é engraçado como vira a ficha, na verdade, né? De uma forma geral, existe essa coisa, né? Essa coisa meio romanceada do ginecologista e passa essa impressão para os outros, mas é uma coisa tão automática, na verdade, no consultório, o exame físico, tudo é muito automático, na verdade. Então, não muda absolutamente nada, né? Ela é médica também, não? Não, ela é, na verdade, formada em advocacia, mas trabalha com moda, de uma forma geral. Ah, tá. Legal. É por isso que ele tá sempre elegante, né? Ela deve estar botando, né, a modinha. Lógico. Ela tá sempre de olho. Ela tá sempre de olho. Tá certíssima. Mas em relação a isso, e de uma forma geral, sempre, né? E aí cabe, na verdade, uma coisa muito interessante, na verdade, do pai médico. No consultório de ginecologia, seja no serviço público, seja no serviço particular, eu me acostumei ao longo da vida a sempre fazer exame físico acompanhado. Então, isso é uma coisa que, na verdade, sempre
rotina para mim. Tá. Né? Então, de uma forma geral, mais uma coisa que traz mais conforto também. Para você ambos e os lados, para né? paciente, Todo mundo. com certeza. Eu acho que se você tem essa opção, na verdade, acho que nem todo consultório de ginecologia tem essa facilidade, mas como a gente está acostumado sempre com as duas no consultório, é sempre tranquilo, né? Porque sempre tem um na recepção, tem outro na sala de exames. Isso traz uma dinâmica mais agradável, mais confortável para todo mundo. Agora, doutor, ainda assim, com anos, né, já de experiência e tal, atendimento e tudo mais, já aconteceu alguma situação assim que te deixou em maus lençóis? Saia justa. Uma saia justa? Nunca. Nunca? Eu sempre não tem essa história pra contar pra gente? Não tem essa história pra contar. Ele não quer contar, eu sou mais chato, viu? Eu sou mais chato do que vocês pensavam. Na verdade, nunca tive essa situação, na verdade. Já tive colegas com histórias que, né, relacionadas a algo mais embaraçoso nesse sentido, ou de uma paciente, na verdade, mais extrovertida, vamos dizer assim, mas como eu sempre atendi... Extrovertida é ótimo. Mas como eu sempre né? atendi junto, inclusive, com a enfermeira, é até engraçado, com o serviço público, pela dinâmica, de vez em quando a pessoa ficava meio brava, né? Eu falei, poxa, tem que chamar alguém para ficar junto, para fazer o exame físico. Isso era uma coisa, na verdade, que não é, como não, na rotina, em um grande movimento, elas não conseguiam entender. Eu falei, olha, eu espero um pouquinho, daqui a pouco eu vou fazer o exame físico. Depois você vai saber por quê. Exatamente, não tem porquê. Mas eu acho que é certo, sabia? Lógico. Né? Porque traz uma confiança, né? Quando a gente vai no médico e a mulher, né? Tá ali junto. Sim. Né? Mas isso é quando é o médico homem ou é médico mulher também? É uma escolha individual. Acho que na verdade, a própria médica também, ginecologista, teria essa facilidade, esse conforto. Não tem uma determinação. Não. Isso é uma questão de rotina nossa, é uma prática nossa. A gente entende que parece mais confortável sempre para o paciente. Mas... Não existe nenhuma normativa, nenhuma orientação para que isso faça dessa forma, sem dúvida. Tá, entendi. Vamos nessa, então. Como é a segunda-feira para você? Você prefere iniciar a semana trabalhando numa segunda-feira ou você prefere uma segunda-feira, eu vou sair com meus filhos, minha esposa, pegar uma praia, você não gosta? Eu não sou cinema. A cor já me denuncia, realmente. Já não, eu sou muito de praia. Eu falei, vou mudar. Um cineminha, uma viagem que você adora viajar. Então, eu adoro viajar, adoro estar com a família. Mas é engraçado, realmente, eu acho que segunda, é aquela questão da organização, a sensação de conforto de, vamos dizer assim, já produzir na segunda-feira, para mim, é muito bom. Eu prefiro, na verdade, se eu tiver que cortar um pouquinho da semana, ou no meio da semana, para não ficar tão pesado, ou na sexta-feira do que na segunda. Segunda eu gosto realmente de trabalhar. Ótimo. Coisa boa, eu acho começar muito, nativa ali, muito confortável para mim. Bem essa preparação, na verdade, de domingo, né? Eu me lembro até como criança, na verdade, nessa época eu era bem desorganizado, era mais bagunceiro um pouco. Realmente, domingo era meio desconfortável, porque justamente já estava pronto para segunda-feira, no colégio. Criança não entende muito, né? Porque domingo agonia. Eu adoro domingo, na verdade. Não tenho nenhum problema com essa questão da antecipação de segunda. Eu falei, não, ótimo, maravilha, já vamos começar. Isso. Perfeito. Isso que é bom. Coisa boa. Até para não deixar o domingo depressivo, né? Que tem pessoas que acham, tem né, gente que não consegue aproveitar. Eu já até passei por essa questão, sabe? De achar o domingo aquela coisa depressiva e tal. Eu já tive isso. E aí, sabe o que eu fazia? Eu colocava programa de humor, assim, final de tarde, início de noite, assim. Eu colocava, gente, preciso colocar alguma coisa que me faça uma coisa animada para claro. você poder, né, começar. Mas está muito relacionado também como você está fisicamente, né? Você está mais cansada, de repente, você já fica um pouquinho mais down, né? Mas eu sou muito diurno, na verdade. Então, eu consigo aproveitar bastante ao longo do dia. Não, eu hoje em dia, eu já fui mais da noite. Agora, de uns anos pra cá, eu também sou diurna, eu descobri isso. Eu também. E super adoro, porque assim, da segunda-feira, 6 horas da manhã, eu já tô lá na atividade física. Sem dúvida. É engraçado pra mim, na verdade, em casa, inclusive, as crianças seguem a mesma rotina. Minha filha, que já tá mais velha, acabou de fazer 16, já muda um pouquinho o ritmo. Já muda um pouquinho o ritmo de sono, né? Mas o adolescente já dorme um pouquinho mais tarde, acorda mais tarde. Mas o caçula, que já vai fazer 13 daqui a pouquinho, acorda super cedo. Então acorda antes até, e é até engraçado em relação a isso.
acorda cedo, a gente não precisa falar nada. E já acorda, já bota o uniforme, fica pronto. Ai, eles são que super lindo. organizados, estão prontos para ir para a escola. Não gostam de chegar atrasados, não tem menor, que ótimo, menor gente. problema. Acho que é meio familiar mesmo. Legal. Não, tá eles todo veem, mundo né, como é pronto. que o pai é organizado, Eu que acho faz que os horários entra. certinho. Isso é Aí, importante. Essa rotina. é porque lá em engraçado. casa meus filhos também, o mais novo, né, ele gosta muito de querer seguir também, né? Ele quer fazer tudo no horário, ele quer se arrumar sozinho, sempre foi, Aham. desde pequeno, né? Aham. Só que o meu marido já não é muito... Ele é muito assim, daqui a 10 minutos eu chego, rapidinho. Então assim, a minha filha mais velha já é que nem ele, câmera lenta. Isso me dá nervoso, porque Lá em eu casa também sou todo muito mundo- acelerada. E é, meu lá em filho mais casa- novo também é acelerado. Aham. Então ele já, 7 horas, 6 e pouca da manhã, ele já tá lá pronto, já tomou leite. Eu falei, Arthur, você já pegou? Mãe, já tomei, já liguei ali o micro-ondas. Eu falei, meu Deus. Maravilha. Puxou a mãe, mas eu adoro. Legal. Doutor, a gente aqui no Segunda Versão, a gente sempre gosta de falar assim de desafios, né? Superações, enfim, como é que as pessoas fazem para driblar alguma situação complicada, coisas nesse sentido. No caso do senhor, assim, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: no dia a dia ali do consultório, né? A gente sabe que nem sempre as notícias são super positivas, né? Enfim, tem aquelas notícias mais delicadas, né? Mais complicadas, que no final das contas é o senhor que está ali nesse papel de transmitir essa notícia através, ele, claro, dos exames, etc e tal, né? Qual foi... O senhor lembra, de repente, a primeira vez que o senhor passou por essa situação de precisar passar uma notícia, né, ruim, enfim, ou não necessariamente a primeira vez que isso aconteceu, mas, de repente, como é que o senhor faz para quando o senhor pega ali o exame, tá a paciente na sua frente e o senhor tá ali, né, analisando, cara, preciso dar essa notícia aqui, enfim, como é que o senhor, não sei se prepara psicologicamente, eu não sei, mas é exatamente isso que eu quero entender, né? Como é que o senhor faz para driblar, não é driblar, seria É um mais... jogo de cintura, né? Pra conseguir falar com a Sem paciente sem Uhum. deixar ela triste, preocupada, já né? acolhendo aquela Sim, paciente, né? Acho que o acolhimento E ele dessa... sabe fazer isso. Eu tenho uma preocupação muito grande, na verdade. Claro que, na verdade, cada paciente reage de uma forma diferente. Eu já sou chorona, né? Tem gente que é mais chorona, tem gente que é mais tranquila, tem gente que acaba sendo mais negacionista, né? Então, até, de vez em quando, eu vejo, na verdade, muito... Vou até citar um outro parênteses. De vez em quando você recebe paciente que vem, às vezes, se queixando de como foi conduzida por outro profissional. Às vezes de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, mais direta, mais áspera. E aí o que eu tento até explicar. Às vezes, na verdade, eu acho que não é a falta de sensibilidade profissional, mas a preocupação em fazer a paciente entender a gravidade da situação dela. Então, numa paciente, por exemplo, com diagnóstico de câncer, ou uma grande suspeita de câncer, eu tento ter esse cuidado de ser realmente mais delicado, mas dar informação suficiente sobre o que está acontecendo, as perspectivas de tratamento, diagnóstico. Eu acho que essa é a forma de você acolher a paciente. E é claro, eu gosto de dizer que eu acho que eu sou muito observador. Então você vê no rosto da paciente, na verdade, né? O quanto ela começou a entender, o quanto ela está preparada. Então, questões a respeito de fertilidade, dor, neoplasias, né, cânceres de uma forma geral, são sempre situações que mexem muito com a paciente, com a família de uma forma geral, né? Então acho que você tem que ter um pouco mais de cuidado de como você começa a conduzir a conversa nesse sentido, mas sempre dando informação, sempre acolhendo, né? Percebendo o tempo de cada um. Né? Cada um vai ter um ritmo. Né? Isso é muito importante, né? Eu acho que informação, né, é crucial ali, né? Traz assim, muito conforto. Né? Você entender o que está acontecendo, entender quais são os caminhos que você tem para seguir, né? E dizer, você está aqui junto. Né? Eu acho que é isso, é informação aliada à atenção do profissional, né? Isso. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Não, e tem gente que depois que você fala, ainda vai lá pro Google não. procurar. Não, eu não faço não, porque eu fico doida. Eu não vejo com maus olhos, na verdade. Eu só falo com eu pacientes, acho na ruim, verdade. porque você fica... a gente fica em paranoia. Eu acho que é entende, inevitável então... no mundo de hoje. Mas eu já normal consigo não fazer isso.
Mas, de uma forma geral, a gente tem que ter muito cuidado. Isso que eu falo com o paciente, né? Eu me lembro de ver alguma vez, alguma brincadeira, eu não sei se foi exatamente um médico italiano que fez isso, ou se fez exatamente isso, mas ele até era como se fosse um quadrinho fixado no consultório, fala, olha, se você veio pedir uma segunda opinião, né, e a sua primeira opinião veio do Google, vai procurar o Yahoo. Né? Adorei. Eu não tô aqui para discutir com o Google. Pois é. Google não é médico, né? O Google não é médico. Eu acho que, inclusive, a inteligência artificial vai mudar a medicina, na verdade. A gente vê realmente, na verdade, eu enxergo, isso é uma coisa que a gente discute muito no meio médico, né? Uma mudança significativa de como você vai conduzir a medicina no futuro. Eu acho que vai mudar bastante, realmente. A internet está aí para ajudar a gente, a inteligência artificial vai mudar, isso é indiscutível. Mas no primeiro momento você tem que ter um mínimo de discernimento. E você muitas vezes vê paciente, às vezes, tendo uma interpretação totalmente equivocada do que está escrito na internet. Pois é, já gente. vi E piora, né? Ainda tem isso, a interpretação, gente. Canso de receber Aí paciente... chega chorando de uma coisa que às vezes não é nem nada disso. Sofre desnecessariamente. Eu tive paciente com exames absolutamente normais chegarem aos prantos no consultório, porque foram tentar ler o laudo do exame, comparar, tentar interpretar. Eu nem abro, meu marido fala assim, abre o exame. Eu falo, pra quê? Não vou entender. Mas eu tô nessa também, eu não abro mais. Eu prefiro não abrir, porque, né? Eu não vou pra entender. ele, sabe, aí eu vou ler lá alto nível. Eu falo, não, né, gente? É perigoso, alto nível. Então, assim, eu não vejo com maus olhos a ideia de você procurar informação super saudável, mas eu acho que você tem que ter uma tranquilidade muito grande para você realmente conseguir interpretar e chegar a uma conclusão específica. Então, acho que muitas vezes o tiro sai pela culatra. Né? Você vai tentar antecipar algo e acaba sofrendo de forma desnecessária. Pois então, acho que tem que dosar isso muito bem. Eu concordo. Eu também acho. Eu concordo, mas eu ainda prefiro não pesquisar nada. Eu também. Eu confesso que eu já olhei muito. Ah, sim, mas depois aí a gente fica. Não, e a gente fica, né? Abre o exame, aí meu marido que fica, fala, você já olhou? Eu falei, amor, pra que eu vou olhar? Eu não sou médica, eu não entendo. É com uma amiga minha, Viviane, também, que era apresentadora do Shoptime, né? Uma vez ela falou assim, gente, por que eu vou abrir o exame? Porque eu não sou médica. Eu vou abrir, vou ver o negócio tudo errado. Não, prefiro esperar o médico rezar pra dar tudo certo. E o médico vai ver. Eu também. E já vi o contrário. E tem gente que já manda logo o exame pro médico pra ver antes de chegar no consultório. Tem gente que fica muito ansiosa, realmente. Manda antes. O que acontece, normal, né? E é engraçado que tem gente que vai analisar o exame e às vezes acha que está muito bem e demora mais tempo do que deveria para trazer. O exame, na verdade, não está tão bom assim. Então, assim, eu acho que as duas situações podem acontecer. Né? Acho que é uma questão de organizar. É claro que a gente tem tanta coisa para fazer hoje em dia, mas reservar um tempinho para você saúde, né, doutor? Ter certeza que está tudo bem. Saúde não custa nada, né? É rapidinho. Verdade, concordo. Doutor, Outubro Rosa está chegando. É um mês muito importante, muito bonito. E, assim, eu queria que você passasse para as pessoas o que as pessoas têm que fazer para se conscientizar, né? Que tem que fazer o autoexame, procurar um médico, fazer os exames, para não chegar no câncer de mama. Perfeito. Você descobriu 5 anos atrás, logo no início, graças a Deus. Isso porque foi aquele negócio, né? Fiquei enrolando com o exame. Olha, aí falei que queria fazer uma cirurgia no seio. Aí ele falou, então faz aquele exame que você tá me enrolando. Aí fiz o exame, aí descobri, ele foi um fofo, super cuidadoso. Porque minha mãe teve também, né? Sim. Então ele foi um fofo pra falar que eu tive. E eu descobri no início, foi super tranquilo. Mas ele foi maravilhoso e eu pude avisar as pessoas, né, que, gente, vamos lá, se cuida, vamos fazer o autoexame, vamos no médico, vamos fazer aquele exame que a gente fica enrolando, amassa o peito, dói, mas é bom, né? Sem dúvida. O que você tem para falar disso? Perfeito. Na verdade, a iniciativa, é uma iniciativa antiga, né, acho que começou, se eu não me engano, na década de 90, e é justamente para entender o quanto, na verdade, a medicina preventiva traz, na verdade, resultados fantásticos, né? Existe uma expectativa de você, na verdade, diminuir os eventos que evoluíram para óbitos em torno de 15% a 30%, né? Então, só de você fazer realmente a mamografia, né? O exame de eleição é a mamografia. A mamografia não é um exame perfeito, você não vai pegar 100% dos casos de câncer, mas feitos com periodicidade,
você vai realmente ter a chance de fazer um diagnóstico precoce. A ideia realmente é ter um diagnóstico, uma lesão impalpável. Claro que o autoexame é fundamental, mas a gente não tem realmente respaldo científico para dizer que o autoexame normalmente vai dar um diagnóstico inicial. A ideia do autoexame é conscientizar a paciente. E se ela se conhecendo, qualquer tipo de alteração no meio do caminho que chame a atenção, você vai correr um pouquinho antes daquele tempo habitual, né? A rotina é sempre fazer a mamografia. Existe uma discrepância, na verdade, entre o que o Ministério da Saúde recomenda e que algumas, na verdade, instituições preconizam. Então, aí entra um lado um pouco chato, na verdade, que é o custo. Em termos de saúde pública, você tem que avaliar, não tem jeito, o seu recurso e o que você pode fazer. Né? Então, o Ministério da Saúde recomenda que você faça o exame bianual a partir de 50 anos. A Sociedade de Mastologia, a Sociedade de Radiologia, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia já entende que o correto é que você faça o exame anual a partir dos 40 anos. Né? Isso é para a população de uma forma geral. Quando você tem algum fator de risco, e aí entram mutações genéticas, história familiar, você vai... História de radiação prévia, né? Então, se você fez algum tratamento de radioterapia no tórax mais nova, né? Entre 10 e 30 anos, são todos fatores de risco que deveriam individualizar o seu screening anual, o seu rastreio ao longo da vida. Né? Mas, via de regra, a ideia para quem tem essa condição é começar a fazer mamografia realmente a partir dos 40 anos. Eventualmente, você vai lançar a mão de algum outro exame, uma ressonância, uma tomossíntese, uma ultrassonografia para complementar. Mas, via de regra, mamografia é um exame imprescindível e a partir de 40 anos, se possível, seria interessante fazer. Se tiver caso na família antes, né? Se tiver caso da família, você pode ou fazer outro exame, fazer a ressonância, por exemplo, ou até fazer antes. Aí vai avaliar de acordo com a história familiar, o momento do diagnóstico, na verdade, do familiar, né? E aí vai conduzir de uma forma individualizada. Se a pessoa não souber fazer o autoexame, porque eu nunca descobri, nunca vi nada. Lembra que eu chegava e falava assim, mas eu não tenho nada, eu não sinto. E assim, como é que é? É fácil? Não sei se aqui é o lugar certo, mas na assim... verdade, a ideia, como eu estou falando, você não precisa ser um expert, na verdade. A ideia é você se conhecer. Então, se você, na verdade, já está acostumada a se palpar, então a sugestão é uma vez ao mês, por exemplo, no banho, algum momento que você possa fazer, você vai deslizar a mão da parte mais externa da mama em direção ao mamilo, fazendo, na verdade, movimentos circulares até você fazer no sentido horário ou anti-horário, como se sentir mais confortável, né? Avaliar se tem alguma modificação, algum abaulamento, alguma retração, alguma alteração do mamilo, uma vermelhidão ou uma pele mais ressecada, algo que a gente chama de descarga papilar, né? Então, você pode ter um pouquinho de líquido saindo do mamilo, um líquido transparente, um líquido sanguinolento, são todos sinais indiretos que podem favorecer realmente a investigação para um câncer de mama. Então, são sinais de alerta que a gente tem que sempre recomendar para, se a paciente perceber, claro, fazer exames específicos. Eu acho que isso é muito importante nessa coisa de se conhecer, né? As mulheres ali se conhecerem, se tocarem, enfim. E também manter a rotina, né, de visita ali ao médico, né, de fazer os exames de rotina, porque a gente sabe que, né, os exames de rotina estão aí para isso, né, buscar informação também diretamente ali com o médico, né, eu acho que isso tudo favorece também a no caso de um diagnóstico, né, um diagnóstico precoce. Claro. É a chave de sucesso, né? Algo próximo de 90%, 95% de chances de cura quando você tem um diagnóstico inicial. Faz muita diferença. E hoje em dia a medicina está muito avançada, né? Muito. Você via lá fazer aquele tratamento, você via aquele negócio fazer aquele equipamento, você fala assim, gente, que isso? Seja rapidinho, né? Seja quimioterapia, quando é necessário, tratamento cirúrgico, na verdade, é muito, muito confortável, né, para paciente quando você tem um diagnóstico precoce. Então, tem que ser incentivado, sem dúvida nenhuma. Câncer de mama, depois do câncer de pele, é o câncer mais prevalente no Brasil, né? Aumenta um pouquinho mais quando em regiões mais desenvolvidas, em
regiões com IDH mais baixo, você ainda tem o câncer de colo de útero com uma incidência um pouquinho maior, mas é realmente um número expressivo. Se eu não me engano, a expectativa de mais ou menos 70, 74 mil casos ao ano até 2025, a última previsão. Tem muita gente. Então... Não, e a gente, é até bom eu ter comentado, porque assim, a gente está até falando aqui de Outubro Rosa, né, câncer de mama e tal, mas em setembro é um mês de conscientização dos cânceres ginecológicos, né? E aí é útero, né, ovário, enfim. O ovário já é uma doença mais silenciosa, né? Então, normalmente você vai ter mais dificuldade quando você tem sintoma. Normalmente a doença já está um pouco mais avançada. E isso é uma coisa engraçada, na verdade, né? Que às vezes o paciente não se conscientiza, principalmente na pós-menopausa. Na pós-menopausa, a gente já está com os ováriozinhos atrofiados. É muito comum no exame de rotina você ter um relato do ultrassonografista, que é o exame mais habitual do dia da rotina ginecológica, dizendo que não viu os ovários. Aí a paciente fala, então não preciso mais fazer, não estou nem vendo. Eu falo, eu não preciso ver o ovário, eu tenho que não ver um câncer de ovário, eu não posso ver um tumor de ovário. Então, até essa ideia, às vezes a gente quer fugir, mas mais um exame, né? Eu quero diminuir a minha rotina. Eu falo, não, esse exame tem um sentido, não está aqui a troco de nada, né? E a ideia é, claro, mais uma vez, se eu tenho um diagnóstico precoce, eu tenho uma chance de tratamento muito melhor. Isso é importante ser dito, né? Aí depois em novembro é o câncer de próstata. De próstata. Né? É verdade, é verdade. Que também é bastante prevalente, na verdade. E os homens também fogem, né? Fogem bastante. Aí o homem ainda é pior, né? Dá mais trabalho. Ainda vem realmente uma questão meio machista, de uma forma geral. Sim. Né? Como eu brinco com todo mundo, a expectativa de vida vem aumentando cada vez mais. Todo mundo quer aproveitar tudo que puder, né? Então, aproveitar com saúde, né? Gente. A ideia é realmente... Isso é muito importante, né, gente? Vamos parar com esse negócio de machismo, de medo, de fazer exame. De piadinha. Né? Não precisa falar pro colega, eu fui lá no urologista. Gente, pra quê? Meu cunhado é urologista, ele tem piada o tempo todo, né? Não precisa, gente. Vai lá no urologista, em silêncio, ninguém precisa saber, nem a esposa. Vai, faz exame. O importante é ir, né? Você conta pra esposa, fala, tá tudo certo. Só conta depois, né? Tá tudo bem, fui lá. Mas eu acho muito importante, porque você tem que fazer, né, os exames. Claro. É fundamental. Eu fui uma prova maravilhosa, porque assim, eu demorei pra fazer o exame, né? Foi 4 vezes, eu acho que ele me deu o pedido. Que isso, não lembro de cabeça. Acho que foi 4 vezes. Aí na quinta vez ele me deu e falou assim, agora você vai fazer. Aí, graças a Deus, você vê foi a motivação, início. né? A gente brinca isso também em medicina, né? Quando você pensa em algo estético, é muito fácil de convencer, né? Olha, um tratamento dermatológico, um procedimento estético, é fácil de convencer. Quase não precisa convencer, né? Às vezes um tratamento de saúde, não vou botar aqui em importância, mas tão importante quanto, você tem às vezes dificuldade, você tem que ir insistindo devagarinho, e é engraçado, você tem que vender a ideia de que o exame é necessário. É um vendedor. É verdade. Caramba, mas é isso aí. Doutor, foi ótima a sua participação aqui com a gente. Já acabou, hein? É porque é tão bom que, né, fluiu muito rápido. E aí passa rápido. Mas, doutor, foi ótima, conversa super valiosa, né, Paulinha? Com certeza. Bom, adorei. Com certeza, assim, foi super descontraído. É isso que a gente quer aqui, né, pessoal? Descontraído com informação e mais ainda conscientização, que é isso que a gente está buscando também nesse mês de outubro, né, Paulinha? Então, só quero agradecer e aproveitar esse momento, que é o nosso momento aqui de mensagens especiais. Na verdade, hoje eu quero deixar um desejo especial para que, principalmente para as mulheres, né? Que já que a gente está falando desse tema aqui mais feminino, né? Então, amem-se. Essa é o meu desejo de hoje. Fiquei arrepiada. E você, Paulinha? Fala lá. Não, eu queria desejar muita saúde. Façam os exames. É o que a Gi falou, vou copiar. Ame-se. Porque é muito importante. Primeiro você tem que se amar para depois amar o próximo. É verdade. Né? E vamos fazer os exames, gente. Eu sou uma prova viva que estou aqui e esse médico maravilhoso me ajudou. Exagero. E o senhor, o que você tem para falar? Olha, eu acho que a ideia é exatamente essa, é aproveitar sempre, aproveitar todo dia. E para você aproveitar, você tem que estar saudável, né? Uma coisa
talvez uma citação que eu tô medo de errar aqui, na verdade, uma citação do Leno, mas acho que a ideia é justamente essa, aproveitar sempre, né? A vida, na verdade, é o que acontece quando você está ocupado fazendo outros planos, né? Então, acho que assim, aproveita todo dia. Todo dia você tem algo positivo, às vezes você está muito envolvido na sua rotina e não para aproveitar coisas tão pequenas, né? A gente tem que aproveitar sempre que puder. É verdade! Em especial às segundas-feiras. Já começa segunda-feira, a gente já teve segunda-feira da feijoada, né? É verdade. Ó. A barriga já falou aqui. Verdade. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, de novo. gente. Um prazer. Volte sempre. Honra. Foi ótimo. Eu vou aproveitar aqui para deixar, então, o nosso @ lá no Instagram, que é o @podcast segunda versão, tá, pessoal? Sigam lá a gente também. É sempre um prazer recebê-los. Doutor, quer deixar algum contato, um e-mail, um Instagram, enfim, telefone do consultório? Engraçado, eu brinco que WhatsApp? eu sou é engraçado que eu falo, o pessoal brinca que eu sou voyeur de Instagram, porque eu sou péssimo, na verdade, com mídia social. Minha mulher adora, tá toda hora postando e eu não faço absolutamente nada. Então, na verdade, depois eu dou para vocês o Instagram, porque nem eu sei de cabeça, na verdade, Olha o nível da coisa. Como eu sou tão avesso, na verdade, a tecnologia nesse sentido. Não, mas tudo bem, não tem problema. A gente pode deixar lá na a gente descrição. bota no final lá, né? vocês. Ótimo. Tá bom? Então tá perfeito, tá combinado. Maravilha. Muito Gente, obrigada de obrigada. novo. Obrigada, Gente. Paulinha. Prazer. Obrigada, pessoal. Até a próxima segunda-feira. Tchau, Aproveitem gente. a semana. Boa semana pra todo mundo, hein? Tchau. Tchau, tchau.